financeira. Aí já é um lugar mais profundo, né? Que ele tem que se arrastar. Ah, meu Deus! Não é a vida aqui? Isso não é vida. Isso não é vida. Você mantém contato Não com sua é família? mesmo. Mais ou menos. O que eles acham que você está fazendo agora? Usa uma sombra estranha projetada na parede. Não atirem, não queremos causar nenhum mal. Tem gente que tá vivendo no subterrâneo. Vamos ver isso aqui que eu tô curiosa. Debaixo da terra, topeira. Sob Las Vegas, existem aproximadamente 320 quilômetros de túneis. Esses túneis se tornaram um mundo secreto para as chamadas pessoas topeira. Uma pessoa que não sai, não veja a luz do dia, eu não sei se gostaria de conhecê-las. Elas podem não ser muito civilizadas. Esses túneis descem 7 andares. Vocês têm lanternas? O que é isso? As pessoas ficam cinzentas aqui embaixo. Existem pessoas que nunca viram a luz do dia e nunca verão. A cidade deslumbra com hotéis de luxo, cassinos e entretenimento sem fim. Milhões de pessoas visitam Las Vegas todos os anos. Mas muitos não sabem o que existe logo abaixo deste paraíso no deserto. A escuridão constante alterou aos poucos a forma como as pessoas pensam e se comportam. Levei um tiro na cabeça. Alguém morreu exatamente onde estamos ontem à noite. Alguns deles, inclusive, já nasceram nesse mundo de escuridão. Essas pessoas não têm documentos de identidade e se escondem nesses túneis para ficar longe da lei. Os rádios da polícia, esse tipo de coisa, não funcionam aqui embaixo. O que você está vendo Uma vive no submundo. Cerca de 1.500 pessoas vivem nesse sistema. Os túneis têm seus próprios nomes, como se fossem bairros, certo? Sim, sim. Ninguém na superfície tem ideia do que acontece no subsolo. Estamos prestes a mergulhar fundo nos túneis que se conectam a muitos outros. Vamos descer para a escuridão, onde essas pessoas dos túneis construíram suas vidas. Esse aqui é o Narcan, o spray nasal. Se alguém tiver uma overdose de drogas, você usa isso. A pessoa volta. Vai ter uns 30 minutos para chamar uma ambulância. É super fácil, basta tirar e aplicar no nariz. Não podemos simplesmente entrar, a menos que seja com o Rob, que sobreviveu 5 anos aqui embaixo. A entrada é bloqueada por barras de metal para impedir que pessoas entrem e para evitar que o lixo entre durante as enchentes. Qual foi a pior coisa que aconteceu com você aqui no túnel? Provavelmente a enchente que tivemos há alguns anos. Eu perdi 2 dos meus melhores amigos. Em Las Vegas é extremamente duro, então a água da chuva não consegue infiltrar-se como normalmente faria. Para evitar inundações nas ruas, esses túneis foram construídos para direcionar a água por baixo da cidade. Quando chove, a água corre diretamente para os túneis onde as pessoas vivem. Mesmo num dia ensolarado na cidade, uma tempestade a 24 quilômetros de distância nas montanhas pode enviar uma enxurrada que invade os túneis em questão de minutos. Toda vez que esse desastre repentino acontece, pessoas nessa imensa cidade subterrânea perdem a vida afogadas. Tem muito lixo aqui. Criado, né? Então, o túnel foi criado justamente para que a cidade não alague, né? Não fique alagado todo. Só que a galera foi para lá para baixo, pô. Aí no que eles ficam morando lá embaixo, aí toda vez que chove a água inunda tudo e tipo a galera fazendo uso de coisas, né? Vamos primeiramente. Ele nos alertou para não entrar no túnel. Eu fico longe das partes mais profundas. Qual a razão para isso? Por que você faz isso? É pelo desconhecido. Não sei o que tem lá embaixo. Os túneis ficam mais estreitos embaixo à medida que você desce, até que só dá para rastejar. Pelo que eu sei, eles descem 7 andares. Imagina, nessas salas de serviço, qualquer pessoa pode estar lá. Você pode ser sequestrado, morto, feito refém, ou até queimado vivo. Seja qual for o perigo que se já esconde criou nas lenda urbana. profundezas, Toby já o enfrentou. Eu volto lá pra escuridão. Sabe o que quer dizer? Escuridão total. Qual foi a pior coisa que aconteceu com você lá embaixo, nos túneis? Fui atacado uma vez. Eram 3 caras. Um deles entrou no meu espaço com um maldito facão. Era um dos chefões daqui. Mas eu me viro sozinho. Então peguei um cesto, virei de lado, enfiei uns canos e fiz um pequeno coquetel molotov. Foi a única coisa que me salvou. Ele lutou. Tem alguém em casa, pessoal? Estamos entrando no território de alguém. Tem alguém em casa? Ou seja, o perigo são as pessoas, Vou ver né? se tem uma na mochila. O que é isso? Ei, Tem uma pessoa ali. está tudo bem? A mulher, possivelmente sob o efeito de alguma substância tóxica, pede Narcan. Se você realmente soubesse localizar, dá para atravessar todo o sistema subterrâneo dos túneis sem subir a superfície. É possível se você conhecer bem os túneis. Basicamente todos estão conectados. No fim das contas, eles são passagens. Na maior Fora do parte sim. computador. Esse labirinto pode não parecer lar para você, mas entrar nos espaços dessas pessoas sem avisar pode nos colocar em sérios apuros. Alguns estão armados e não hesitam em usá-las. Consigo ouvir os carros. Dá pra ouvir mesmo. Porque aí Meu Deus. Estamos bem no meio da cidade agora e eles estão literalmente dirigindo sobre as pessoas que vivem no subsolo. Esse é um dos raros pontos em que conseguimos ver a luz do sol. Aqui está, a cidade.
Uma vida da qual eles não fazem parte, só conseguem observar do subsolo. Uma espécie de ilusão que esconde tudo. Alguns passos à frente, vimos o famoso hotel Caesars Palace através das grades de metal. Os cassinos de Nevada faturam mais de 15 bilhões de dólares por ano. Aqui embaixo, pessoas vivem nas armadilhas mortais da cidade. 2 vezes por dia, os hotéis liberam seus sistemas de filtragem. É por isso que mesmo sem chover há muito tempo, tá tudo molhado. Meu Deus, os dejetos de lado dos hotéis das coisas. Cai justamente onde eles estão. É complicado, e é um contraste muito grande, né? Porque, tipo assim, os cassinos, né, lá tal, é onde a galera vai pra deixar dinheiro, né? Dinheiro é um contraste. Embaixo é um submundo que a galera não... Totalmente diferente. Falta tudo. Falta até o poder público, né, nessa situação aí, que era para remover, tirar essas pessoas daí, desse lugar, mas né? Não só remover, mas dar uma dignidade, botar em outro lugar, dar condições, né? Tá faltando tudo aí, não entra nada. Só muito ruim dos cassinos. Em certos túneis, a água entra pelo sistema de drenagem da cidade e algumas pessoas a utilizam para tomar banho. Muitos túneis água suja, né? Sem o nosso guia, não conseguiríamos chegar até aqui. Um passo em falso e você se perde. Alguém deixou um bilhete? Descanse em paz. E há uma cruz aqui. Pelo visto, alguém faleceu nesse lugar. Oh, rapaz. Muitas bicicletas. Eles podem desmontá-las e vender. Porque aqui bicicletas são como carros. É a única forma de transporte. Você tem que ter uma bicicleta, do contrário vai ter que caminhar o tempo todo. Isso é um pesadelo. Imagino que andar por aqui deve tomar muito tempo. Sim, não eu tem vivi aqui energia, embaixo não tem por 2 nada. anos e meio. Eu nunca usei lanternas. Como você conseguia se orientar sem lanterna por aqui? Eu encosto a mão na parede. Eu conheço os túneis de cabeça, como em casa. É exatamente a mesma coisa aqui embaixo. É o Tony. Depois que você passa muito tempo... Quando vi uma voz ecoando pelo túnel, você foi consegue diferente. Esse túnel escuro e reconhecer, úmido que me deu arrepios é, na verdade, onde algumas pessoas se sentem mais seguras e vivem. Aqui está ele. À primeira vista parece uma bagunça, mas para Tony, cada item é essencial para a sua sobrevivência. Estou nesses túneis há 6 anos. Houve momentos em que tínhamos pessoas boas aqui e havia um senso de comunidade. Mas agora temos algumas pessoas que não ligam para nada além de si mesmas. Eles são uns valentões. O idiota ali começou um incêndio só porque ele é um valentão, sabe? O incêndio não machucou Tony, mas quase tirou a vida de seu único companheiro, sua gata. Essa aqui foi queimada da ponta do nariz até a ponta do rabo. 5 dias depois, ela continua viva, graças a Deus. Como é a situação do banheiro aqui? Temos certas áreas onde fazemos nossas necessidades, e geralmente é um balde de 5 galões. Colocamos um saco dentro e... pronto. Onde você se vê daqui a 5 anos? Possivelmente bem aqui. Mas eu espero que não. Não pretendo ficar aqui pelo resto da minha vida. Eu tenho 57 anos, estou envelhecendo, só não estou pronto ainda. Após nos guiar por 10 minutos no túnel... Ah, meu pai. O triste é que, tipo... Eles não querem viver aí, eles querem sair daí, mas é a única alternativa. E ele não tem nem a perspectiva de conseguir sair. Que ele disse, provavelmente eu vou estar aqui, quando me ver daqui a 5 anos, mas por mim eu não estaria. Então... quem é que consegue tirar essas pessoas daí, né? Quem é que pode fazer algo, né, por essas pessoas? Desse jeito aí, tá, né, trabalhando em outras coisas. Ele quis voltar para o seu ponto. Crime. Nós lhe entregamos suprimentos para uma semana e continuamos caminhando mais fundo nos túneis. Tanta coisa imprevista pode acontecer. Qualquer um pode simplesmente descer por esse túnel, roubar você, levar suas coisas ou te atacar. Depois desaparecer. Quem saberia? Não é como estar na rua não onde tem alguém segurança poderia ver nenhuma. e chamar a polícia, tipo, aqui embaixo é outro mundo, você nunca sabe o que pode acontecer. Pode estar tudo bem agora, mas em 2 horas a pessoa errada aparece e transforma tudo no inferno. À medida que avançamos, menos sabemos sobre o que encontraremos à frente. Nessas condições difíceis, alguns moradores dos túneis fazem panelas de alumínio e usam álcool em gel como fonte de calor para cozinhar suas refeições. Poxa, velho, tu viu a improvisação? Caraca, velho. Muitos ratos aqui? Sim, tem. Uma voz ecoou à frente e nós a seguimos. Eu sou completamente maluca e eu vim ver minha mãe em Vegas e me apaixonei
por um local e acabamos aqui. Eles são minha família. Há quanto tempo está aqui embaixo? Uns 5 anos, mais ou menos. Por quanto tempo pretende ficar aqui? Nossa. Pelo menos hoje. Não planejo ir muito além de hoje. Qual é a pior coisa sobre os túneis? Provavelmente a falta de encanamento. A escuridão é difícil às vezes. Não consigo ficar na escuridão. Fico um pouco em pânico. Ainda me sinto uma criança. A escuridão não é apenas ausência de luz, é como uma entidade que te envolve e te apaga do mundo. As pessoas dos túneis geralmente sobrevivem de furtos. A história é triste, né, velho? Ela foi visitar a mãe, assim, em Las Vegas e conhecer uma pessoa, e essa pessoa terminou parando aí nesse lugar, né? Esse lugar complicado, né? Garimpando em lixeiras. Algumas pessoas aqui embaixo fazem caça ao tesouro, como coletar cabos de cobre. E você faz isso? Eu pego o que os turistas bêbados abandonam. Eles vão a Louis Vuitton e pagam $3.000 por uma camiseta. Aí ganham $100 na máquina caça-níquel e aí ficam empolgados, saem pulando e aí esquecem ali mesmo a compra de $3.000 pra sacar o prêmio. Aí 2 dias depois eles lembram que gastaram isso, sabe? 2 dias depois, porque passaram o dia bebendo no sol e planejavam perder $10.000 por dia enquanto estão aqui. E o que você acha de pessoas que perdem milhares de dólares nas máquinas? É o jeito americano, decadência, excesso e devassidão. É por isso que as pessoas vêm aqui de férias. Então Beverly apareceu na escuridão. Há quanto tempo está aqui embaixo? E o pior é que eu concordo com tudo que ela falou. Decadência, excesso, devastidão. E não é só na questão dos cassinos, né? É na questão de tudo, né? Nesse submundo aí também, né? É um submundo mesmo, né? É. Uns 8 ou 9 anos. Como é a situação aqui quando chove? Horrível. É muito assustador. Eu passei por isso 2 vezes e numa delas... Meu Deus, olha eu achei pra mesmo isso. que eu não ia conseguir sair viva. E o que acha de Vira Las meio que um Vegas? esgoto. É quase como um papel de parede, feito para parecer bonita. Esses grandes cassinos não são construídos com o dinheiro dos vencedores. Você muda de lugar de vez em quando ou sempre fica aqui? Ah, não. Eu com certeza mudo. O que é mais difícil aqui nos túneis? Ela resumiu anos de decepção numa única palavra. As pessoas. Oh, rapaz. Mesmo aqui tão fundo, há coisas espalhadas por todos os lados. Parte delas provavelmente trazida pela enchente, parte empurrada em carrinhos de compras. Depois de caminhar mais 20 minutos, encontramos uma sombra estranha projetada na parede. Não atirem, não queremos causar nenhuma... Cuidado aí, homem. Olha todo esse lixo. Ai, Ei, tudo bem com você? Primeiro oferecemos alguns suprimentos, depois ele nos convidou para entrar em sua barraca. É aqui que ele dorme. Ele coloca as suas roupas ali. Essa é a sua mesa, como uma estação de trabalho. 6 anos atrás, me mudei sozinho pra Vegas. Meus pais morreram em 2018. Eu já tô aqui embaixo há uns 2 anos, talvez mais. Como você consegue água e comida? Eu vou e abro o hidrante ali na esquina. Tenho meu auxílio alimentação, mas se for preciso, eu roubo comida. Como se mantém seguro aqui no túnel? Poxa. Como em qualquer lugar, tem que ficar atento. E essa cicatriz na sua testa, o que aconteceu? Eu levei uma pancada na cabeça com uma tábua de madeira. E levei 11 pontos. Aqui dentro? Sim. E por qual motivo? Por causa de uma bicicleta. Bicicletas são valiosas por aqui. Muita gente precisa delas, sabe? Você já viu alguém morrer bem na sua frente, por aqui? Infelizmente, sim. Eu lembro de ouvir alguém entrando e logo depois, 2 tiros. Ele foi atingido nas costas e no pescoço. E antes que eu percebesse, ele parou na minha frente com uma camiseta branca que começou a ficar vermelha bem rápido. Foi o irmão dele quem atirou. A parte psicológica de viver aqui na escuridão deve ser muito difícil. Algumas pessoas não aguentam. A gente aqui que não vê a luz do dia há muito tempo. E nunca mais vão ver. As pessoas... Sério? Ficam cinzentas aqui embaixo. Eu nunca vi nada igual. À noite, parece que tem gente andando do lado de fora da minha barraca. A maioria das vezes eu saio pra... É muito difícil, muito triste, né, esses relatos assim. O cara disse que qualquer coisa rouba a comida, velho. Poxa, velho. Roubar comida, meu amigo. Era, sei lá, velho, era pra ter algum lugar que a galera desse comida. Não era obrigado, a pessoa, sei lá, velho. É muito triste.
Ari, não tem ninguém. Nunca se sabe com quem você vai cruzar aqui embaixo. Isso é certo. Aqui na escuridão, a maioria deles perde seus documentos de identidade e nunca mais os recupera. Sem o documento, não conseguem se candidatar a um emprego, alugar um lugar para morar ou acessar serviços sociais, nada, né? que, segundo o sistema, eles oficialmente não existem. A falta de identidade é um obstáculo, mas não é tudo. Se eu entregasse uma carteira de identidade para eles hoje, amanhã eles ainda estariam aqui. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Traumas, saúde mental, tudo isso precisa ser tratado. Fiquei uns 3 anos vivendo na rua e uma noite andando pela cidade eu vi 3 pessoas lutando no meio da rua com espadas. Eu vi um tlim-tlim, eu vi sangue. Espadas. Eu olhei e não senti nada. É isso que acontece aqui, você fica traumatizado e acaba se acostumando. Phil já morou numa casa com piscina, mas depois de se aposentar, a vida aos poucos o levou para o subsolo. Os rádios da polícia, esse tipo de coisa não funciona aqui embaixo. Uau! E foi isso que atraiu muita gente Ele é para cá. aposentado, Há tem uma quanto casa tempo com você piscina. vive aqui? Uns 8 a 10 anos. Qual foi a pior coisa que já aconteceu com você por aqui? Provavelmente ter sido pego por uma das enchentes que passaram por aqui. Leva uns 10 minutos para a água chegar a uns 2,5 metros de altura. Não temos nenhum sistema de alerta 2 avisando metros. que a água está vindo. Só dá para perceber quando ouvimos o barulho da correnteza. Antigamente havia placas aqui Levando dizendo: a correnteza nunca perde. O que é bem verdade. Quando chove Já é um pegamos desespero, muita gente pô. aqui. O mais difícil nos subir 2 túneis é metros e meio de pegar as altura. coisas Essa que barraca você vai tudo levou embora. anos para juntar. Algumas semanas após essa entrevista, recebemos a notícia de que Phil faleceu. Enquanto caminhamos, os depósitos minerais no Poxa. teto chamam nossa atenção. Então, tem vazamento Descanse em de paz. água. Isso é o cálcio da água. Isso mostra que a chuva volta a infiltrar repetidas vezes. Quem sabe quantas vezes as enchentes já destruíram abrigos e tiraram vidas? Seguimos em frente. Alguém criou um memorial aqui. Alguém morreu. Tem um coração, tem rosas. Oh, Quando o túnel rapaz. inunda, eles têm 20 minutos para escapar. Se a correnteza ou os destroços flutuantes não os prenderem dentro primeiro. Esse túnel está cheio de poças Escapa e é uma pra onde? corrente de ar constante passando. Ah, meu Deus, lá vamos nós de novo. No chão, uma mistura de esgoto, lixo e dejetos humanos. E agora, tudo isso está encharcando meus sapatos. Cheio de lixo e animais mortos. É nojento, hein? Ai, meu Deus. Um rato morto. Porra, Agora esse bicho é corajoso, viu? caramba, isso é um submundo mesmo, O velho. bicho é corajoso, porque ele entra mesmo. Vou até dar o like aqui no vídeo do cara. Tem. Porque, poxa, complicado, Isso viu? veio de um cassino. Sim. Oh, meu Deus. Nossos pés estão encharcados, mas nós temos que continuar. Estamos caminhando por esse túnel, seguindo sem parar em busca do velho amigo de Rob, que vive aqui embaixo há mais de 10 anos. Tem alguém em casa? As paredes úmidas e acinzentadas começam a se encher de cor. Então, damos de cara com o que parecia ser um estúdio de arte subterrâneo. Alguém montou sua própria galeria de arte aqui embaixo. O mais triste Olha, é que ele uma sabe chuva forte desenhar. poderia levar tudo embora. Oh, rapaz. O túnel DJ é Tem gente mobiliado com com talento, materiais olha. reaproveitados. Há de tudo um pouco. Um carrinho de bebê, bolsas, brinquedos, mas surpreendentemente, tudo é bem organizado. Meu nome é Jay. Eu moro nos túneis de drenagem aqui embaixo não há tenho a visão. praticamente desde sempre, uns 8 ou 9 anos. Quando me mudei pra cá, toda minha bagagem foi roubada, inclusive meus documentos e tudo mais. Então basicamente cheguei em Vegas com $27. Aqui não existe segurança, em lugar algum você pode ser roubado por outro sem teto ou até pela polícia. É aqui que cada dia começa e termina pra ele. A polícia desce aqui, o que acontece? A gente vai preso. O quê? Vamos presos por invasão de propriedade. De quem é essa propriedade? Isso é propriedade do estado, porque é uma área de drenagem e eles nos prendem por qualquer coisa. Outro dia eu fui preso por estar no Boulevard. Eles são os indesejáveis. O governo os proibiu de circular em qualquer lugar. As pessoas costumam vê-los como potenciais criminosos, mas Jay está cansado desse estigma. Com o tempo, ele desenvolveu táticas de sobrevivência. Não tem água nem comida suficiente aqui. Tem água nos fundos, mas é tipo água de esgoto. Eu costumo comer o que as pessoas jogam. Água de esgoto. O governo ainda piora a situação da galera. É visto como indesejado e ainda prende os caras que estão dentro do túnel. Beleza, é uma situação complicada ter pessoas dentro desse túnel aí, né? Porque era para estar funcionando um sistema de drenagem por causa da chuva. Não era para ter pessoas morando lá. Só que aí, pela situação, né, da desigualdade social, um país
é o país mais rico do mundo, né? É os Estados Unidos. E em contrapartida tem tanta gente assim desse jeito, né? Com tanta pobreza. É muito parecido com a gente aqui do Brasil também, velho. A desigualdade é igual aquela música, né? O rico cada vez fica mais rico e o pobre mais pobre, né? E o de cima sobe e o de baixo desce. E esse realmente desceu literalmente o subsolo, meu amigo, essa galera. Né? Nunca pensei que uma pessoa pudesse morar no esgoto, praticamente. Igual rato. Aí quando chove... Rato morto ao redor da sua cama. Ai, Deus. Pronto, é igual nessas cidades grandes. Quando chove, você vê o rato pulando, correndo. Aí acontece da mesma maneira com o pessoal. Quando chove, a galera sai... Toda a sujeira que tá na cidade, de bicho, de tudo, vai pra esses bueiros aí, né? Esse lugar. Agora, eu queria ver, assim, alguma situação, o que é que a galera faz, ou qual é a política, né? Que poderia melhorar. Não tem nada pra melhorar essa situação. Pra tirar esse pessoal daí. Porque Las Vegas é lindo, né? Tudo lindo, muita luz, tudo muito bonito, mas... Ou fora a aparência, né? Mas botar as pessoas embaixo do buraco, pô, esconder as pessoas debaixo da terra, é complicado, viu? Meu amigo. Tudo que você vê aqui eu encontrei no lixo. Como você toma banho aqui? Com um balde de uns 20 litros de água. O que exatamente aconteceu com o seu olho, se não se importar? Fui baleado na cabeça por 1.45 e não me lembro de nada. Qual foi a pior coisa que te aconteceu aqui? Provavelmente toda a situação é assustadora. Um nível diferente de... Eu já vi demônios, coisas daqui. Eles mexem nas coisas, fazem as coisas sumirem. Tipo, eu tô deitado e a cama começa a se mover. Levantam objetos, deixam cair. Imitam vozes de pessoas ou alguém chamando lá de fora, gritando meu nome pelo túnel. Vai lá pra fora e fica 15 minutos sem lanterna. Depois me conta o que acontece. O que exatamente você viu? Parece um homem bem magro, tinha uns 2 metros, com o nariz pontudo, sem braços nem pernas, ele se move de forma suave. Se estiver escuro, você consegue enxergar ele é mais preto do que o preto. E isso faz com que a temperatura caia. Quais são seus planos para o futuro? Onde você se vê em 10 anos? Eu não sei. Todo mundo está a 2 salários de perder o teto. Cada túnel tem sua própria identidade, dependendo de quem vive nele. Tem muitas agulhas aqui. Ai. Nojento. Como é a vida aqui? Isso não é vida. Isso não é vida. Você mantém contato com sua família? Mais ou menos. O que eles acham que você está fazendo agora? Eles não perguntam. O que você fazia antes de vir para esses túneis? Antes de eu estar nessa situação, eu era um homem de família. 2 meninos e uma menina. Eles ainda vivem lá fora. Meu filho acabou de fazer 17 mês passado. Quando foi a última vez que você os viu? 10 anos atrás. Qual foi a pior coisa que te aconteceu nesses túneis? Alguém morreu bem aqui onde estamos na noite passada. Na noite passada? Na noite passada. Como? Overdose. A vida é preciosa e curta. Quase 7 em cada 10 americanos vivem de salário em salário, mal conseguindo pagar as contas. Para muitos, basta um único evento inesperado para perder a estabilidade financeira. Aí já é um lugar mais profundo, né? Que ele tem que se arrastar. Ah, meu Deus! Dentro dos túneis, dá para ver o Caesars Palace. Daquele lado. Isso é um drama.